Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 26 de maio de 2025, 26/5/2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama este canal aí para as pessoas que vocês conhecem, que gostam de astrologia e que porventura vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, no último dia da semana da lua minguante, da lunação de Touro, do dia 27/4, a lua no finalzinho de Touro, lá para os 3 minutos desta terça-feira, horário de Brasília, começa a lua nova no signo de Gêmeos. Então, lembra que eu falei aqui? Sempre no final da lua minguante, ela está fazendo uma conclusão, ela está voltando, está concluindo até chegar no próximo signo, no mesmo signo que a lunação começou. Então tá aqui, ó, finalzinho de Touro, né? Então lua minguante, finalzinho de Touro, já fazendo uma conjunção com o Sol em Gêmeos. Mercúrio já começou o seu movimento em Gêmeos, ó, regente de Gêmeos, começou o seu movimento em Gêmeos. A Lua fazendo uma conjunção muito forte com Urano em Touro, fazendo um sextil com Netuno, início de Áries, fazendo também um trígono com Plutão retrógrado em Aquário e fazendo uma conjunção também, melhor dizendo, um sextil ali, ó, com Saturno, que começou o seu movimento em Áries, e ali está fazendo um triângulo ali, ó, bastante poderoso. Então, na verdade, esse final de lunação em Touro, quer dizer, lua minguante em Touro, e preparando ali já para lua nova aos 3 minutos dessa madrugada em Gêmeos, é um dia assim muito forte e já dando a entender de uma lua nova bastante poderosa, turbinada. Então, quer dizer, as emoções e os sentimentos na relação com os valores, de uma maneira geral, de acordo com a lunação em Touro, do dia 27/4. Então, quer dizer, o que você plantou na lua nova, o que semeou, que de repente entendeu que não foi legal, que não deu legal, que não está legal, e que, na verdade, é interessante que você desapegue, deixe ir, deixe minguar com relação aos valores materiais, aos valores subjetivos, porque Touro faz um eixo com Escorpião, aos valores econômicos, aos valores do alimentar-se, da alimentação, da sua relação com o comprar, vender, comercializar, porque já está indo para Gêmeos, Mercúrio já está em Gêmeos, já está fazendo conjunção, entende? A relação sua com a terra, com a natureza, com o meio ambiente. Então, o que não ficou bom, o que não está bom, que de repente na sua conclusão, esse não bom você deixa minguar, desapega, deixa aí e desenvolve uma conclusão disso tudo, de toda essa alunação. Percebe? Porque ali nessa conjunção com Mercúrio que rege Gêmeos e rege Virgem, Mercúrio está ali potencializando o seu mental, o mental da pessoa, nesse mundo da comunicação, falar, escrever, ler, escutar, movimentar-se, entender, pensar.
os pensamentos. Percebe? O Sol está ali, ó. Então o ser da pessoa também nessa relação com falar, com comunicar, com ler, com escrever, com movimentar. E na conjunção ali com Urano, então assim, facilita todo esse movimento e esse processo de desenvolver essas mudanças. Ali com sextil com Saturno em Áries, ó, Saturno começou o seu movimento em Áries, ele vai fazer um movimento dentro do signo de Áries, depois ele volta para Peixes, depois ele entra definitivamente em Áries para concluir todo o seu movimento em Áries de 2 anos e meio, 2 anos e 9 meses por aí, percebe? E ali já está falando do quê? Das atitudes, das iniciativas, das ações, da raiva, da violência, do estresse, da ansiedade, da maturidade, da paciência com relação a isso tudo de Áries. Percebe? Então, as ações, as atividades, as atitudes, com Saturno ali, ó, Saturno vai ter essa pegada dessas atitudes, dessas ações, dessas iniciativas, e até do lado não saudável de Áries, a ansiedade, o estresse, a raiva, a impaciência, o ódio, mas ao mesmo tempo falando, é interessante que tudo isso vem acompanhado da energia de Saturno, da paciência, da responsabilidade, do respeito, da maturidade, do desenvolver estruturas. Com Netuno, cuidado aí com os devaneios, então prestar atenção quais são as suas ilusões que ainda você está conectando com as suas atitudes e as suas iniciativas. E de dissolver o ego. Dissolver o ego do lado do egoísmo, do egocentrismo. Então, essa qualidade saturnina de paciência, de maturidade, de respeito, de responsabilidade, de desenvolver estruturas para as atitudes, as iniciativas, as ações ficarem muito bem colocadas, aí, beleza, esse Saturno com Netuno aí vai ficar muito, muito legal. Ainda tem Vênus ali, em Áries ali, ó. Então, está mostrando que as atitudes e as iniciativas, as ações, podem ser bem equilibradas e as relações com harmonia e com equilíbrio pode ter energias boas para ter dinâmica, para ter ação, para ter atividade. Percebe? Então, é um dia muito interessante de concluir essa lunação que começou no dia 27 do 4 em Touro. Percebe? Esse trígono ali com Plutão em Aquário, Plutão está retrógrado. Então, desenvolver a comunicação com a sociedade, com o coletivo, com as amigas, os amigos, o social, de maneira a resgatar alguma coisa que precisa ser transformada, transmutada, regenerada, rever, reavaliar todas as relações com a sociedade, com o coletivo, com o social, com as amigas, com os amigos, revendo o que precisa ser transformado, transmutado, regenerado para dar mais qualidade ainda nesse triângulo muito saudável que está acontecendo aí, inclusive um triângulo de cura, percebe? Então é muito interessante esse momento de hoje para amanhã, para nesses 3 minutos, quando começar a terça-feira, horário de Brasília, poder já desenvolver um bom semear, uma boa plantação e uma ótima introspecção, né, no emocional, no sentimental, da comunicação consigo mesmo em Gêmeos. Percebe? Então, aproveitar essa energia, essa vibração e essa frequência que está rolando. Vênus ainda está ali, ó, desenvolvendo um trígono maravilhoso, Vênus em Áries, com Marte em Leão. Então, continua acontecendo essas atitudes, ações e iniciativas de uma relação harmoniosa, equilibrada, com uma atitude de confiança, de segurança, alegre, feliz, criativa,
para os artistas também, né? Ficarem mais confiantes, o pessoal da arte de uma maneira geral, a criatividade de uma maneira geral, a relação com as crianças também, percebe? Então, é um dia bem interessante. O Senão continua com esse Júpiter aí em quadratura com Saturno, Júpiter em Gêmeos, em quadratura com Saturno, que pede aí um cuidado com a expansão e os limites, quer dizer, desenvolver o equilíbrio nisso aí, percebe? Nem expandir demais, nem limitar demais, mas prestar atenção. Olha o tanto de coisa em Gêmeos. Lua nova vai acontecer aos 3 minutos da terça-feira, horário de Brasília. Mercúrio em Gêmeos, Sol em Gêmeos, Roda da Fortuna em Gêmeos, Júpiter em Gêmeos. Então, assim, essa história da comunicação, do falar, do ler, escrever, escutar, movimentar, entende? Está muito interessante, prestar atenção nisso aí, porque a qualidade está ótima aí. Observar o que vai ser dito, observar o que está escutando, observar o que está lendo, observar o que vai escrever. Percebe? Porque o mundo da comunicação está muito claro. Com a lua nova, vai dar para desenvolver uma história, inclusive, da introspecção em relação a esse mundo da comunicação todo, a partir dos 3 minutos dessa terça-feira, horário de Brasília. O que você escuta? O que você fala? O que você lê? O que você escreve? Para onde você se movimenta? Percebe? Qual a comunicação consigo mesma, consigo mesmo? Entende? Qual o desenvolvimento com relação a toda essa comunicação para levar para uma sabedoria, Júpiter em Gêmeos? É só fofoca que te interessa? É só conversa vazia? É só o superficial? Ou realmente uma primeira comunicação, uma primeira fala, uma primeira leitura, um primeiro escutar pode levar para um estudo maior, mais aprofundado, onde consegue ler o livro da capa à contracapa? Entende? Sublinhando as linhas. Então, Gêmeos, o lado interessante dele é eles têm leveza, é o ar, né? Elemento ar, percebe? Então, é mutável, tem uma mutabilidade, consegue se movimentar, promovendo mudanças e estando aqui, estando ali, mas ao mesmo tempo é desenvolver tudo isso através dessa leveza, desse fluir, percebe? Mas dando uma dinâmica para desenvolver a visão em todos esses movimentos, para não ficar no superficial. Quer dizer, fica na leveza, mas é a leveza que leva para a sabedoria. Então, vamos concluir essa lua minguante em Touro, conectando com a plantação, com o semear da lua nova do 27/4, para desenvolver valores. Então, valores que não são legais, tchau. Valores que mostraram ser saudáveis, mostraram ser bons, mostraram se promovem a vida, valorizam a vida, ficam. Percebe? E o que não é bom, deixa para lá através dessa conclusão, desse final de lua minguante em Touro. Beleza? Se quiser saber mais, tem que fazer o seu mapa. Se quiser fazer o seu mapa, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap. Manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação e explicar como que são os meus atendimentos presenciais ou via web, online. Astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, são os mapas onde a gente vê os estudos das relações da pessoa com outra pessoa, com outros assuntos, astrologia mundial, astroterapia e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Fique em paz, valeu, até mais.